continuando aí, então quando falamos que o comunismo é a sociedade plena, sem classes, sem explorações, de uma igualdade radical, né? E que ainda não temos. Alguém falou assim, peraí, mas tem outro grupo que fala isso também. Tem, são os anarquistas. Então, anarquistas e comunistas, eles têm muito em comum, mas tem algumas divergências que, na maior parte das vezes, os colocaram distantes, na verdade, em confronto, tá? Então, vamos ver alguma coisa do anarquismo. Os anarquistas, que também são chamados socialistas libertários, tá? Então, vamos chamar libertários, é o anarquista. O anarquista é aquele aqui, letra A, né? Círculo. Então, anarquia não é bagunça, não é desordem. Esse é o sentido vulgar da palavra, né? Que bagunça, que anarquia, não é isso. O anarquismo é a ausência de governo, a ausência de uma autoridade que é imposta. Tanto o marxismo quanto o anarquismo, eles identificavam que o Estado estava sempre a serviço de um grupo. Então, o Estado burguês, o Estado escravista, o Estado feudal, né? Sempre defendendo aquilo que já existia, evitando a mudança. Essa ideia que o Estado é um gestor para todos, né? Que ele está ali a serviço. Não, nada a ver. Ele está ali para manter a ordem daquela forma para que não haja mudanças. Essa é a visão que eles têm. Por isso que os marxistas querem tomar o Estado, para colocar lá um Estado da maioria, Estado proletário. Já o anarquista, pensando assim também, ele não quer tomar o Estado, ele quer destruir o Estado. Então, para ele, trocar o Estado burguês pelo proletário, você está mudando os atores, mas vai continuar tendo uma dominação, uma exploração. E eles não aceitam, eles querem destruir. Então, a diferença está aí. Você vai encontrar muitos partidos socialistas, partidos comunistas, partidos sociais-democratas, etc. Mas você não vai encontrar um partido anarquista. Porque o anarquismo ele não quer disputar e conquistar o Estado, ele quer destruí-lo. Tá bom? Defende uma sociedade igualitária, uma sociedade de cooperação, uma sociedade sem hierarquias. Olha que legal. Nada imposto. Se sai governos, eu sou contra, né? Então, tudo aquilo que representa uma imposição, pensa no Estado, pensa na riqueza, pensa na igreja, tudo isso aí tem que ser gentilmente, nem tão gentilmente, destruído, na visão deles, tá? Então, eles pregam a abolição do Estado, da mesma forma que o marxista prega. Só que o marxista prega aquela transição do capitalismo ao socialismo para aí chegar ao comunismo, onde não tem Estado. Já o anarquista pega a abolição imediata do Estado. Você faz a revolução, destrói esse Estado, não vai fazer outro não. E da propriedade privada. Então também aqui os dois combinam fim da propriedade privada e fim das hierarquias. Lá nós vimos Karl Marx e Engels juntos ali. Nosso texto apresenta dois anarquistas aqui. Eu lembrei de um outro e tal. O primeiro deles, o Pierre-Joseph Proudhon. O Proudhon se dizia, né, se autoproclamava anarquista. Mas muito do que ele fala está muito próximo do que alguns utópicos também defendiam. Então ele não vai contra a propriedade do pequeno, tá? Mas contra a grande propriedade e contra a propriedade do Estado, tá? Ele escreve um livro onde ele pergunta o que é a propriedade. E ele mesmo dá a resposta: a propriedade é um roubo.
Então, aquela riqueza que você tem, pensa aqui sobretudo no meio de produção, né, daquela fábrica, aquela terra, aquele negócio, ou você herdou ou você roubou de quem herdou. Não, ou você herdou de quem roubou, ou você mesmo roubou. Desde assim, foi lá e tirou o índio que estava lá, pegou a terra do índio, nesse sentido, tá bom? A riqueza que você conquistou e acumulou, a exploração do trabalho de outro. Tá? Esse negócio todo aí. Ele vai defender uma associação de trabalhadores, isso sim, criticava o capitalismo, obviamente, criticava o Estado, criticava a Igreja, o Proudhon, se opondo então à grande capital. Outro anarquista muito famoso também é o Mikhail Bakunin. Bakunin representa o anarquista de viés terrorista. Porque entre os anarquistas, assim como entre os marxistas, falei várias tendências, os anarquistas também têm as suas tendências, né? Inclusive como defende uma liberdade total, né? uma igualdade radical, e por outro lado, então você tem diferentes grupos ou pessoas que defendem a partir do anarquismo coisas que não são tão parecidas assim, tá? Tem o anarquismo, o anarco-sindicalismo, que é aqui dentro do movimento sindical, que aceita a organização sindical, desde que o sindicalista que está lá não tenha aquilo como uma profissão, né, que fica lá a vida inteira, ele tem que ficar um tempinho só e partir para outra, pega alguém que está desempregado, fica ali para não gosto pelo poder. Tá? O Bakunin vai defender então a necessidade da ação violenta, como os marxistas, né? Ou seja, você vai conquistar pela revolução, porque aquele que está no poder não vai abrir mão dele. Vai se opor nessa violência contra o Estado, contra a propriedade privada e contra as instituições que representam esse poder. Então pode ser desde o clero, que muitas vezes defende, naquela época sobretudo, né? Hoje também eu acho, mas naquela época sobretudo, defendia aquele status quo. Tá? As forças armadas, os meios de comunicação, imprensa, muitos deles também defendendo. Inclusive tinha uma imprensa alternativa, uma imprensa operária, anarquista, tá? Os juízes, os líderes políticos, vários deles inclusive vão sofrer atentados terroristas aqui. Sempre entendendo que o terrorismo tem aquela visão que eu falei para vocês já, né? Quem faz acha que é a libertação, quem recebe vai dizer se está matando inocentes. Então depende um pouco do lado que você está. Então, Bakunin. Outra coisa que diverge. O Marx falava que a classe revolucionária seria a do operariado. Bakunin fala, não, todos os oprimidos, todos, inclusive os camponeses, tá? Que vão fazer parte desse processo. Tem outro, num dos nossos textos, eu acho que não foi nesse livro aqui não, ou está aqui, eu não podemos ver na página correta, tem um box lá de uma norte-americana, na verdade ela é da Lituânia, mas se naturalizou, né, foi para os Estados Unidos, Emma Goldman. Ela é uma filósofa, tal, anarquista, tá? E ela escrevia artigos, dava palestras, denunciando as injustiças, o trabalhismo, situações dos trabalhadores, apoiando greves, manifestações feministas. No artigo, inclusive, que aparece ali, ela faz uma crítica muito interessante, né? Falando que tem a questão feminina, que é o voto, né? Ela não é contra o voto, mas ela vai dizer que tem tantas outras coisas que a mulher tem que conquistar, né? Sobretudo a própria liberdade, não ser serva, né? Do marido, da família, da igreja e etc. Muito interessante as posições de Emma Goldman. Max Stirner vai falar da relação entre o Estado burguês e o Estado socialista, ou seja, está trocando os atores,
mas vai ter um outro Estado que vai explorar e que não vai querer sair de lá também. Então essa ideia de que tem que passar diretamente para uma sociedade sem Estado. Já falei que eles não aceitam os partidos políticos, que é uma outra diferença entre os marxistas e os anarquistas. Me parece que tá só aqui. Vamos ver se tem mais algum detalhe aqui, tá bom? Ó, fim da opressão, fim da propriedade privada, muito parecido então com os marxistas. Aí nosso texto vai para um item chamado mobilização dos trabalhadores. Mas se você estiver seguindo pelo texto, não aparece, tá rapidinho, tá lá na frente. Antes ele vai falar dos movimentos dos anos 30 e 48. Então ele deu um salto. No esquema, não. Então vamos ver aqui pelo esquema. Aí você vai lá no texto, tá lá na página 185. Então você dá uma pulada aí, se estiver seguindo o livro, tá? Como eu disse que esses militantes, esses intelectuais também são militantes, estão envolvidos na luta dos trabalhadores, uma das mais importantes era o que se chama de Associação Internacional dos Trabalhadores, também chamada de só internacional. Era uma forma de unir os trabalhadores não só de um país, lembra? Trabalhadores do mundo univos. E a partir daí tentou organizar essa luta da classe proletária. A primeira internacional foi em 1864. O grande debate dessa internacional se deu justamente entre as ideias do Karl Marx e as ideias do Bakunin. Bom, Bakunin foi expulso da internacional, então imagina como é que estava a coisa. A segunda internacional foi em 1889. Aqui vai aparecer um novo termo, vamos dizer assim, né, chamado social-democrata, ou a social-democracia, que está propondo chegar a um socialismo, mas sem a revolução, sem a luta armada, aquela coisa toda, né, através de reformas, através de leis que vão melhorando a situação dos trabalhadores. Fez muito sucesso, sobretudo na Alemanha. O problema é que veio a guerra. Não é só esse o problema, mas esse é um problema. E os trabalhadores e as organizações os grupos de esquerda vão se opor à guerra. Porque a guerra é uma guerra imperialista, nós já falamos sobre isso o ano passado. Mas os sociais-democratas alemães não vão pensar assim, eles vão apoiar a guerra. Então vão perder prestígio aí. Junto com isso, acontece o quê? Lá no contexto da Primeira Guerra, a Revolução Russa. E a Revolução Russa vai seguir os moldes do marxismo, a Revolução Bolchevique. Então, a partir de 1919, nós temos uma terceira internacional, onde as ideias do bolchevismo ou do marxismo, do leninismo, vão estar presentes, tá? Tivemos outros na sequência disso, mas essas três aqui basta. Outra forma de luta foi a luta pela ampliação do voto. Nós já vimos que acontecia isso já naquelas ideias do próprio liberalismo, né? A importância das eleições, mas essas lutas dos trabalhadores por essas condições melhores nas fábricas vão levando a outras tantas lutas. E o perigo de uma revolução vai fazendo, inclusive, com que aqueles que estão no poder vão oferecendo aí, de alguma forma, né, alguns benefícios. Abre mão, tal, o anel vai, a mão fica, tá? Então, ampliação pelo direito de voto, lá na página 185 tem todo o esquema, tá? Eu havia anotado, inclusive, aqui, mas fala, né, Estados Unidos, 1870, não vou repetir aqui aquelas datas, porque você vai olhar lá e tá lá, tá? E dentro dos votos tem a luta das mulheres pelo voto das mulheres, que é a luta das sufragistas, tá bom? Acho que é só isso. O termo socialismo e comunismo se misturam, né? Fala-se quase que a mesma coisa. Quando surge o termo lá no Manifesto Comunista, Marx quis se diferenciar um pouco do socialismo que existia, por isso que ele usou aí, mas percebe que a ideia do socialismo está dentro da teoria marxista, que é uma teoria comunista. Mas, então, durante muito tempo, essas coisas ficaram meio que juntas, né?
falava um, quer dizer outro, uma confusão e tal, mas não são a mesma coisa. Nós já vimos que há aqui uma transição de um para o outro. Tá? Mas espera aí, mas hoje tem Partido Socialista, tem social-democratas, como é comunismo? É que com a Revolução Russa, quem ganha lá, nós falamos, foram os bolcheviques, eles faziam parte de um grupo que era o Partido Social-Democrata, Partido Operário Social-Democrata Russo. Eles vão mudar o nome, né? Que vai ser o Partido Comunista Russo, Partido Comunista. Então, a partir daí, ficou meio que duas tendências assim. De um lado, o comunismo, ou o Partido Comunista, muito ligado às ideias soviéticas, que ainda fala, né, em ditadura do proletariado, em partido único e tal. E os socialistas. Os socialistas podem ser tanto sociais-democratas ou aqueles que defendem a mudança da sociedade na direção do socialismo, mas a partir de leis, né, leis trabalhistas. Então depende muito do momento em que vivemos, vou usar mais uma ou outra. Hoje, por exemplo, a maioria dos grupos de esquerda fala em socialismo, né? Eles não vão lá na direção do comunismo, porque hoje defende-se muito essa ideia de socialismo com democracia, tá bom? Entendemos isso aí? Então, parabéns. Vamos fazer aquela outra questão. Só que eu não sei o tempo que eu tenho. Não tenho. Vou só ler o tempo que eu tenho, gente. Estou meio confuso aqui, não tenho que olhar. 17. Então dá para amarrar aqui essas questões. Página 338. A primeira nós já fizemos, temos agora a segunda. Achou aí? Parabéns. Documento 1. Defendi por 40 anos o mesmo princípio. Liberdade em cada coisa. Na religião, na filosofia, na literatura, na indústria, na política. E por liberdade entendo o triunfo da individualidade, seja sobre a autoridade que gostaria de governar de forma despótica, seja sobre as massas que reclamam o direito de sujeitar a minoria à maioria. Documento 2. Então, a ideia é você tentar entender que linha que é essa aqui, né? Que linha política aí, que doutrina. Liberalismo, socialismo, anarquismo. Que ismo é esse? Documento 2. Detesto a comunhão, porque é a negação da liberdade e porque não concebo a humanidade sem liberdade. Veja que os dois estão falando de liberdade, né? Não sou comunista. Então já tirou um aí. Porque o comunismo concentra e engole em benefício do Estado todas as forças da sociedade. Porque conduz inevitavelmente à concepção da propriedade nas mãos do Estado. Enquanto eu proponho a extinção definitiva do princípio mesmo da autoridade, está ficando fácil, né? E tutela próprios do Estado, no qual, com o pretexto de moralizar e civilizar os homens, conseguiu somente escravizá-los, persegui-los, corrompê-los. Nos documentos anteriores estão expressas, então texto 1 e texto 2, estão expressas duas visões da realidade social, elaboradas no século XIX, representativas das ideias. Letra A. Texto 1, liberalismo. Pode ser, porque ele fala em liberdade em cada coisa.
tá? Usa muito essa palavra liberdade e liga a liberdade à individualidade. Então, o liberalismo tem tudo a ver com isso. E do socialismo utópico. O texto 2 não nos parece nada com a utopia, porque ele fala da destruição do Estado. Os utópicos não falavam isso. B. Doutrina social da Igreja. Lembra o que é isso? Não, né? Eu vou explicar. E o socialismo científico. Olha, o segundo aqui podia se aproximar, mas ele já fala lá que não é comunista, então não pode ser o científico. Então, mesmo você não sabendo o que foi a doutrina da igreja, sabe que essa aqui não está certa. A C, do socialismo utópico. Bom, então primeiro não é utópico, já sabe que essa está errada. E do anarquismo. Quer dizer, o anarquismo tem tudo a ver, né? Ele fala que não é comunista, né? Que defende a liberdade, defende a sociedade, liberdade plena, igualdade. Então, tem CAD. Olha lá. Liberalismo, texto 1, anarquismo, texto 2. Parabéns. E aí fala ali da doutrina social da igreja e do socialismo utópico. Então, você sabe que não é utópico e aqui sobrou a doutrina social da igreja. Não está aqui. Então, vamos ter que explicar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui mais, gente. Não, né? Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar aqui o que é o socialismo, a doutrina da igreja, e deixar umas perguntinhas para vocês do verbo próxima aula.